Eurodólar em final de semana e depois dos dados da inflação. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. O Eurodólar, como vemos ontem, fez aqui alguns movimentos completamente incaracterísticos. Aliás, todo o mercado o fez e essa é a razão, provavelmente, porque aconteceu isto na forma que aconteceu do Eurodólar. Os dados da inflação saíram 8,2, acima dos 8,1 esperados, um pequeníssimo recuo do número do mês de agosto, dos 8,3 para 8,2 apenas, e se retirarmos os itens mais voláteis, como a alimentação e a energia, a inflação core aumentou mesmo para um máximo dos últimos 40 anos, portanto não era atingido desde 1982, passou de 6,3% para 6,6% no comparativo anual, e em termos mensais aumentou 0,6%, os preços aumentaram 0,6%, ainda mais do que no mês passado, 0,4%, o que retira, digamos aqui assim, aquela sensação que o mercado estaria aqui a ver quase um pico na inflação. Isso não acontece. Realmente a inflação em termos globais tem vindo a recuar, mas não tanto quanto seria de esperar, e ainda por cima, se retirarmos a alimentação e a energia, temos mesmo uma aceleração contínua dessa mesma inflação. Ora, isto coloca a Reserva Federal pelo menos a aumentar 75 pontos base na próxima reunião de novembro, no início de novembro, e mesmo 75 pontos base provavelmente mesmo em dezembro. Ou seja, nada disto faria sentido, faria muito mais sentido que o dólar continuasse a ganhar, tendo mesmo quebrado estes 96,35 que nós vinhamos a referir desde o início da semana, quase. Mas tal não aconteceu. Depois de conhecidos esses números, de facto, o Eurodólar veio aqui testar os 96,35, mas quando seria suposto, digo eu, em minha opinião, ele continuar para vir aos mínimos do ano, aqui na ordem dos 95,35, eis que o preço recupera de uma forma inexplicável para quase 98, ao mesmo tempo que os mercados acionistas faziam exatamente o mesmo. Ou seja, eu acho que isto foi um pouco, como nós já vimos, o Eurodólar segue um pouco o mercado acionista, ou seja, tem tido uma correlação bastante direta. Quando os mercados acionistas reagem em alta, o Eurodólar reage em alta. Quando os mercados acionistas caem, normalmente o Eurodólar cai também. E o que aconteceu foi, de facto, que tivemos aqui assim os mercados acionistas ontem com uma inversão espetacular, nomeadamente o SP500, que começa por perder 2% logo no início da sessão, depois de já conhecidos os dados da inflação, para acabar por terminar a sessão a ganhar cerca de 2,5%. Ou seja, estamos aqui a falar de uma inversão de mais de 4% numa sessão, o que é uma coisa que normalmente não é vista. E isto acabou por fazer exatamente o mesmo no Eurodólar, que acabou por ficar aqui tapado à volta dos 98. Neste momento segue em torno dos 97,50, o tal nível de suporte, resistência que temos, intermédio, que temos vindo a acompanhar aqui assim. Em minha opinião, obviamente também no RSI, nós vimos que ele veio aqui assim, faz aqui quase um duplo topo em termos de RSI, e está a nível da linha de 50, e portanto cruzando a linha de 50 vai colocar pressão técnica em cima do par. Em minha opinião, eu acho que este movimento em alta vai ser revertido ainda durante o dia de hoje, e poderemos ter mesmo o Eurodólar a acabar no mínimo aqui nos 96,35 no dia de hoje. Como acho também que os mercados acionistas vão reverter um pouco esta situação. Contra a minha opinião, há situações que ainda se podem passar hoje, que é as vendas a retalho nos Estados Unidos, que se não acelerarem tanto quanto isso, eu diria que poderia então
suportar aqui assim estes ganhos do euro-dólar e por outro lado, caso elas acelerem, caso haja um aumento das vendas a retalho acima do esperado, obviamente que colocariam uma vez mais pressão sobre o Fed e, portanto, o euro-dólar a cair. Mas isso será numa situação normal. Pelos vistos, não estamos face a uma situação normal por aquilo que aconteceu ontem, pelo que receio o que possa também acontecer hoje relativamente tanto às vendas a retalho como ainda à confiança do consumidor da Universidade de Michigan, que também normalmente costuma ser um bom drive do mercado. Portanto, aqui vamos ter alguns cuidados nisso. Por outro lado, temos hoje a apresentação de resultados das primeiras apresentações de resultados dos grandes bancos norte-americanos, como por exemplo o JP Morgan, o Citigroup, o Wells Fargo, tudo isso. E em princípio, isso, a meu ver, a banca poderá aqui assim até dar alguns resultados acima do esperado, exatamente por causa da subida das taxas de juros, que normalmente é um bom suporte aos resultados dos bancos. Mas como esse veio agora há relativamente pouco tempo também, não sei o que é que poderemos obter daqui. De qualquer das formas, aqui bons resultados numa situação normal determinaria que o euro-dólar continuaria a subir, enquanto com uns maus resultados colocaria peso sobre o euro-dólar. Mais uma vez digo, isto numa situação normal, o que nós temos estado a assistir desde ontem foi uma situação tudo menos normal, portanto eu tenho algum receio que alguma coisa aqui continue a baralhar e a fazer tremer os mercados, nomeadamente o euro-dólar. Ainda assim, eu continuo a reiterar a minha situação de que acredito que haja uma inversão, uma reversão deste movimento completamente atípico e que não faz sentido, porque os mercados vão ter que de alguma forma acordar e dizer, ok, se de antes havia receios de que os bancos, que o Fed pudesse continuar ou não a aumentar o aperto monetário, agora não há dúvida nenhuma que ele tem mesmo que continuar a aumentar o aperto da política monetária e isso obviamente fará com que são taxas de juros mais altas durante mais tempo e portanto é a continuação do euro-dólar em queda. Bom, para já é tudo, já vai longe aqui o comentário. Um bom fim de semana, bons negócios e para a semana cá estaremos novamente a acompanhar o euro-dólar. Até lá!